Olá a todos, eu sou o professor Leandro Campos. Nesses vídeos, iremos resolver questões referentes à consolidação normativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, visando o concurso com o edital lançado em 2020, né, para o TJRJ, seguindo as normas desse edital, né, o conteúdo programático desse edital. Então, vamos aqui à primeira pergunta. Vamos lá. Pronto. Então, a primeira pergunta sobre a consolidação normativa. Marque a alternativa correta de acordo com a parte geral da consolidação normativa e no cumprimento de suas funções. O Corregedor-Geral de Justiça expedirá, observada a sequência anual. Aí tem a letra A, provimento, a letra B, portaria, depois convocação, aviso e ato reservado. Então, na questão, ele está falando as especificações referentes a cada um desses atos, né? No provimento, ele fala que é um instrumento de caráter normativo interno e externo, por meio do qual a Corregedoria Geral da Justiça organiza seus órgãos e atividades, visando regulamentar, esclarecer e viabilizar a aplicação de disposições legais, bem como instaurar sindicância. Esse instaurar sindicância aqui já começa a dar problema. Procedimento administrativo disciplinar ou outro evento de natureza apuratória. Essa parte aqui não se refere ao provimento. Essa parte aqui se refere à portaria. Portaria. Que está logo abaixo, né? Na letra B. Portaria. Então, dessa parte aqui, instaurar sindicância, procedimento administrativo disciplinar, o famoso PAD, ou outro evento de natureza apuratória, né, visando sanções administrativas disciplinares, isso é caso de portaria. Então, aqui a letra A está errada. A letra B fala em portaria. Tudo bem, vamos lá. Instrumento para aplicar disposições legais a caso concreto, tá bom? Bem como para indicar substituto de serviço oficializado e delegar competência para o desempenho de funções ou modificar a consolidação normativa, já está dando erro aqui. Modificar a consolidação normativa não é a função da portaria, com a finalidade de normatizar os atos concernentes às serventias judiciais e seus serviços. A alteração, modificação da consolidação normativa, isso é papo de provimento, tá? Então, não vou escrever provimento por inteiro, eu vou colocar PROV. Então, isso aqui é coisa de provimento. Então, a letra A está errada, porque na parte, ela vem falando sobre provimento, tudo bem, caráter normativo interno e externo, blá, 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 mas fala que instaurar sindicância, isso é coisa de portaria. E na letra B, a portaria, a parte final também está trocada, se refere a provimento. A letra C é o ato chamado convocação, instrumento pelo qual se convoca magistrados e servidores para participarem de atividades administrativas. Sim, convoca os magistrados, está certo? Para participar de algum ato, de alguma atividade administrativa, né, do tribunal. Então, o ato chamado convocação, perfeitamente correto. A letra D fala em aviso. Instrumento de divulgação de notícias de interesse geral, tudo bem. Normas, instruções, então vai avisar, né, vai informar aí as notícias de interesse geral, normas, instruções, orientações uniformizadas, blá, 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 apenas no âmbito interno. Aí aqui dá o problema. Apenas no âmbito interno. Na verdade, é no âmbito interno e externo. Então, interno mais o âmbito externo. Então, o aviso aqui, quando fala que essas informações são apenas no âmbito interno, está errado. É interno e externo. E a letra E, o ato reservado. Né? O que tem de erro aqui? É o instrumento por meio do qual o Corregedor-Geral da Justiça dá ciência aos magistrados de decisões judiciais exaradas em processos judiciais ou administrativos, desde que não estejam em segredo de justiça. A essa parte final que está dando erro. Desde que não estejam em segredo de justiça. O ato reservado, é o corregedor, através dele, vai dar ciência aos magistrados de decisões judiciais que são extraídas, são exaradas, são proferidas em processos, tanto processos judiciais quanto processos administrativos.
que estejam em segredo de justiça. Então, por exemplo, um processo administrativo que corre perante a Corregedoria Geral de Justiça, saiu uma decisão e essa decisão, o ato através do qual será dada ciência dessa comunicação, conhecimento dessa comunicação será através de ato reservado. Por quê? Porque é um processo que corre em segredo de justiça. Não tem processo em segredo de justiça só vara de família, não, tá? Não é só processo judicial em vara de família. Outros processos judiciais deixam em aberto o CPC para algumas situações em que o magistrado entender sim que é caso de sigilo, e processos administrativos também, se assim entender a pessoa que está ali, o agente que está ali julgando, né? Então aqui, esse gabarito da primeira questão, letra C. Aí tem onde você vai encontrar esse gabarito, está no artigo 2º da consolidação, né? Aí eu coloquei no material para vocês aqui, ó, a letra A está errada, porque a parte final está errada. A letra B, a portaria, que é exatamente o contrário, ó, instaurar sindicância é coisa de portaria, PAD e tal. E alterar, modificar a consolidação normativa é papo de provimento, né? A convocação está certo. O aviso aqui no âmbito interno, desculpa, e externo. E a letra E, processos judiciais ou administrativos que tramitam em segredo de justiça. Então, tá aí todo o gabarito para você analisar. Vamos à segunda questão. Serão expedidos pelas unidades organizacionais da Corregedoria os seguintes atos. Aí vem lá o memorando, o ofício, a certidão, a declaração e o atestado. Isso aí está no artigo 3º, né? Você encontra isso aí no artigo 3º. Então, o memorando, instrumento que estabelece a comunicação interna e externa entre os agentes. Na verdade, aqui ela é só interna, né? O memorando é só interna, só dentro do tribunal. Não sai do tribunal. O ofício, ele vem falando assim: instrumento que estabelece comunicação exclusivamente interna. Errado. Ela é exclusivamente externa. Então, assim, por exemplo, se existe uma comunicação entre agentes dentro do TJ, quer dizer, um agente público quer enviar uma mensagem, uma comunicação através de outro agente público. Isso é dentro do TJ, então é memorando. Agora, se o juiz expede um instrumento de comunicação que vai, por exemplo, para uma operadora de telefonia ou para o Detran, então isso já está saindo do âmbito interno, e isso se dá através de ofício, é exclusivamente externo, tá? Então a letra A e a letra B estão erradas. A letra C, certidão, instrumento pelo qual a administração afirma a existência de fatos ou de situações mediante valoração do agente. Mediante valoração do agente, não. A certidão, como diz o preceito, é um instrumento que dá conhecimento de assentamentos públicos. Então, vou dar um exemplo, saiu do TJ, tá? Vamos lá para cartórios extrajudiciais, que vai trabalhar da mesma forma. Eu vou te dar esse exemplo porque é mais fácil você enxergar. Uma criança nasce e há o registro de nascimento dessa criança nos livros cartorários. Quando se extrai uma certidão, essa certidão, na verdade, não é o registro. A certidão é um instrumento através do qual se dá conhecimento de um registro. Então, eu certifico e dou fé que há o registro. Inclusive, na certidão de nascimento, se você verificar, tem lá o número do livro e o número da página, folhas e tal. Então, na verdade, a certidão ela é um instrumento que a administração pública se vale para afirmar a existência de um assentamento, de um registro. E aí está dizendo aqui a letra C, mediante valoração do agente, está errado, né? Então, a letra D, declaração, instrumento de afirmação da existência de uma situação ou de um fato, segundo a constatação do agente declarante, que não consta de qualquer livro, pastas ou documentos em poder da instituição. Aí tudo bem, é a declaração. É exatamente como diz o artigo 3º da consolidação normativa. Então, a diferença entre a certidão e a declaração é exatamente essa, né? A declaração ela é uma afirmação, um instrumento de afirmação de situações que não constam em qualquer assentamento. E a diferença da certidão é que consta em algum assentamento. A letra E, o atestado, instrumento destinado à comprovação de situação ou de fato transeunte concernente à administração que constam
de assentamentos públicos. Não, é o contrário. Aqui, que não constam de qualquer livro, pasta e tal. Então, a declaração desculpa, o atestado é nesse sentido, né? Aqui tem o gabarito, né? O artigo 3º, o errado, o memorando, né? É comunicação interna. O ofício é só externo. A certidão que constam de assentamentos públicos. Aqui está certo, a letra E, que não consta de qualquer livro, pastas ou documentos em favor da instituição. Então, gabarito aqui, letra D. Vamos lá. Terceira questão. No tocante aos meios de comunicação entre os serviços judiciários, é correto afirmar que meios de comunicação. Tá? Letra A. Os serviços judiciários, inclusive os administrativos, comunicar-se-ão entre si e com terceiros por meio de telefone, fax, correio eletrônico, via postal ou mensageiro. Tudo bem. Dando-se preferência, na maioria dos casos, ao correio eletrônico. Não. Dando-se preferência, na maioria dos casos, ao correio eletrônico está errado. Porque aqui, na verdade, ele vai dar preferência àquilo que melhor atender naquele momento, aquela situação. Né? Então, essa parte aqui, final, que dá preferência ao correio eletrônico, essa parte está errada. Até aí, tudo bem. Então, os serviços judiciários serão conhecidos através, serão comunicados, né, através de telefone, fax, entre si e com terceiros. Mas a preferência é pela melhor comunicação naquele momento que chegar até a pessoa, né? E não é preferencialmente correio eletrônico. A letra B. A transmissão via fax de petições relativas a ações originárias de primeira instância no Foro Central da Comarca da Capital somente poderá ser feito ao PROGER, Protocolo Geral, né, em dias de normal expediente forense no horário compreendido entre 10 e 17. Na verdade, não é 10 e 17. Aqui embaixo, aqui, ó, entre 11 e 18. Então, eu vou explicar isso através dos telefones veiculados no Diário de Justiça. Então, eu tenho que dar entrada numa petição, né, física, um processo físico. E aí alguma coisa acontece, uma emergência, eu não tenho como ir até o fórum, até o protocolo geral, então eu mando essa petição através de um fax, né? As transmissões via fax de petições. E aí para a primeira instância, né? Primeira instância que a gente está falando, de varas, né? Não de câmaras. Será feito ao PROGER no horário compreendido entre 11, como diz aqui, ó, entre 11 e 18 horas, que é exatamente o horário de funcionamento do fórum, de abertura e funcionamento do fórum, né? Entre 11 e 18. Então a letra B está errada. A letra C, é vedado, é proibido, o recebimento no PROGER de petições via fax que excedam 20 laudas, incluindo os documentos que a instruam. Aqui é o gabarito. 20 laudas são 20 folhas, tá? E aí, a consolidação normativa determina que petições através de fax, elas têm um limite até 20 folhas, até 20 laudas, são folhas, né? Laudas são folhas. Mais do que isso, não pode ser transmitido através de fax, tá? Então, a letra C é o gabarito. A letra D. Os originais dos documentos transmitidos serão entregues no PROGER por petição protocolada no prazo de 15 dias. Na verdade, aqui não são 15 dias, são 5 dias. Qual é o lance aqui? Os documentos transmitidos, você envia por fax e depois você tem que enviar o original. Que prazo você tem para enviar o original depois do fax? 5 dias. E a letra E, as cartas precatórias não poderão ser expedidas através de fax. Na verdade, poderão, excepcionalmente, em caráter de urgência. Então, aqui está errado. Tá? Existe a possibilidade de expedição de carta precatória por fax em caso de urgência. Então, carta precatória é a comunicação entre comarcas diferentes. Então, o juiz de uma comarca pede que uma diligência seja realizada em outra comarca, ele vai enviar uma carta precatória ao juiz dessa outra comarca para que cumpra essa carta precatória e faça essa diligência, que pode ser, por exemplo, a intimação de uma testemunha, ou a intimação, ou a própria citação do réu, enfim. E essa carta precatória desse juízo deprecado, né, aquele que recebeu a precatória, ele envia, né, retorna a carta precatória ao juízo deprecante, né, devidamente cumprida, ou, se não cumprir, dizendo qual o problema através do qual
não foi cumprida. As cartas precatórias, essas cartas precatórias, elas podem ser expedidas através de fax dentro de um caráter de urgência. Então aqui, vamos ver que o gabarito está lá. A letra A você vai encontrar no artigo 96. A letra B, né, que preferindo-se aquele que mais prontamente atender aos interesses do serviço. A letra B, o artigo 98, que nós já falamos do horário. A letra C está certa. A letra D, os originais, né, manda o fax, depois tem que enviar o original, prazo de 5 dias, não são 15. E a letra E, as cartas precatórias de caráter urgente poderão ser expedidas através de fax. Né? Então, existe a possibilidade, aqui o gabarito, letra C. Agora a quarta questão. No que diz respeito às correições, fiscalizações e inspeções. A letra A. A correição geral ordinária será realizada semestralmente? Não. Correição, né? A verificação in loco, né? No local. Todo ano tem uma chamada correição, que visa verificar, corrigir, né? Existe a correição geral ordinária, que acontece todo ano, ela é anual, não é semestral, uma data a ser designada ainda pelo tribunal e tal. Existe a correição extraordinária, que são situações que não dá para esperar a correição ordinária. Por exemplo, estamos em junho, a correção ordinária ela vem em novembro. Mas o negócio tá bagunçado agora em junho, não dá para ficar esperando novembro, porque senão os processos vão atrasar mais ainda. Então faz uma correção extraordinária e depois faz a ordinária, né? Então faz uma extraordinária agora em junho, por exemplo, e depois faz a ordinária em novembro, se for o caso, né? Se for o caso de ser em novembro, que eu estou dizendo. Então a correção geral ordinária ela acontece uma vez por ano, é anual, então está errado. A letra B, a correção extraordinária, aquela que já acabei de explicar, né? Extrapola a ordinária, consiste na fiscalização excepcional, tudo bem, realizável a qualquer momento, perfeitamente, não tem um prazo específico para ela, podendo abranger todos os serviços judiciais da comarca. Sim, uma correição ela vai abranger todo o serviço, por exemplo, da primeira vara civil, ou vai abranger todo o serviço judicial daquele fórum, né, de todas as varas que estão naquele fórum, ou de toda a comarca, né? Então, a correição extraordinária ela pode abranger todos os serviços judiciais daquela determinada comarca, ou apenas alguns, e aí deixem aberto, que dependem de prévio aviso. Aí a parte final aqui está errada. Não dependem de prévio aviso. Se você vai avisar, se você vai fazer uma correção extraordinária, você quer pegar o cara na surpresa. Se você vai avisar a pessoa, então você vai perder o elemento surpresa. E a consolidação normativa fala que não dependem de prévio aviso, exatamente por isso. A letra C fala em fiscalizações judiciais e a letra D fala em inspeções. Fiscalizações judiciais, aí o que acontece aí é que estão no sentido contrário, tá? Fiscalizações judiciais, na verdade, é referente a isso aqui. E inspeções é referente a isso aqui. Então, estão ao contrário. Então, vamos lá. As fiscalizações judiciais, partindo para baixo, constituem a atividade de apuração de fatos decorrentes de possíveis irregularidades. Então, as fiscalizações judiciais, uma irregularidade, quer dizer, não é a serventia como um todo, mas uma irregularidade qualquer, algum fato que tenha acontecido, por exemplo, com um agente público, ou algum fato que tenha acontecido com um advogado, enfim, chama-se. E aí haverá a fiscalização judicial, quer dizer, não é a correição que vai verificar o todo ou parte do todo. A fiscalização ela vai verificar só essa possível irregularidade, alguma coisa pequena ali. E as inspeções, aí o conceito está na letra C, por isso que a C e a D estão erradas, constituem a atividade verificatória de rotina da corregedoria visando a coleta de informações de interesse da administração através do efetivo levantamento da realidade. Então, as inspeções elas acontecem no dia a dia, né? O chefe de serventia vai realizar inspeções regulares, vai verificar a mesa, o computador, o processo na instância. Então, está sempre fazendo inspeções, né? É uma atividade, como diz o conceito, é uma atividade verificatória de rotina, né, da corregedoria. Verificatória de rotina. Então, a letra C e a letra D estão erradas, porque os conceitos aqui estão trocados, tá?
E a letra E, que é o gabarito. A referida correção especial consiste na fiscalização da serventia judicial que se vagar, quando requerida pelo chefe de serventia que for investido. Então, a correção especial ela é diferente da ordinária e da extraordinária. Então, a ordinária, todo ano tem. A extraordinária, não dá para esperar aquela correção ordinária, então faz a extraordinária. A especial é numa situação específica, quando a serventia se vagar. Então, ó, existe a 15ª vara civil da comarca X, e agora ela deixou de existir, essa 15ª vara civil. Então, essa vara civil vagou, então faz uma correção especial para verificar o que aconteceu ali, o que tinha ali, fazer um inventário das coisas. Então, a correção especial. Gabaritos aqui, letra E, né? E aí você vai encontrar a letra A no artigo 121, né? Anualmente. A letra B do 122. As correções extraordinárias não dependem de prévio aviso. A letra C, as inspeções, e da letra D, as fiscalizações judiciais, aquilo que acabamos de falar, mais com o conceito aí trocado. E a letra E, que é o gabarito, né? A correção especial na fiscalização das serventias que se vagarem, né? Ficarem vagas. Então, a quinta questão e última desse vídeo, depois a gente vai continuar com mais questões, aqui é a quinta questão. Quanto aos recursos, marque a alternativa correta. Esses recursos aqui é recurso administrativo, tá? Aqui a gente está falando de consolidação normativa. Não estamos falando de falando de processo judicial, que aí você vai verificar os recursos lá no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Penal. Aqui são recursos administrativos, ou seja, de processos administrativos internos, não é na função judicante do tribunal, é na função administrativa do tribunal, né? Lembra que você estudou direito constitucional, e aí você tem as funções típicas e atípicas de cada um dos três poderes? No tocante ao poder judiciário, a função típica é a função judicante, a função de julgar. Para isso que o judiciário foi criado. Mas o judiciário ele também pratica atos administrativos, também tem a própria administração dele, né? Ele tem uma autonomia administrativa. E nisso existem processos administrativos, coisas internas, não estão em varas, estão em órgãos internos. E os recursos são os recursos desses processos administrativos. Então, por exemplo, um processo administrativo disciplinar de um servidor lotado no TJ, um servidor do TJ. Então, é um processo administrativo dentro do tribunal, na função administrativa, atípica administrativa do Poder Judiciário. E, eventualmente, quem não, o servidor não gostou da decisão desse processo administrativo, ele pode recorrer, né? Ele pode recorrer. A letra A, ele vai falando aqui. Das decisões proferidas pelo corregedor geral, caberá pedido de reconsideração no prazo de 8 dias, que poderá ser renovado. No caso de uma decisão proferida pelo corregedor geral, o recurso chama-se pedido de reconsideração, tá certo? Então, é uma decisão proferida pelo corregedor, eu quero recorrer dessa decisão, eu recorro primeiro ao próprio corregedor pedindo a reconsideração dessa decisão, chama-se pedido de reconsideração. O prazo é de 8 dias, mas está dizendo aqui que poderá ser renovado, não poderá ser renovado. Então, o pedido de reconsideração é uma vez só que você faz. O corregedor extraiu lá, exarou a decisão dele, você quer recorrer, recorre a ele, né? Chama-se pedido de reconsideração. O senhor tem como reconsiderar essa decisão? Se ele disser que sim, e aí ele vai reconsiderar e você vai ficar feliz. Mas se ele disser que não, né, e vai dar a fundamentação através da qual ele disse esse não, e aí você entra com outro recurso, recurso administrativo, se for o caso. Mas você não pode renovar esse pedido de reconsideração. Então aqui está errado, tá? Essa parte final aqui está errada. A letra B. A insuficiência no valor do preparo implicará deserção se o requerente intimado não vier a supri-lo no prazo de 8 dias. Aqui está errado na parte do prazo, tá? Insuficiência do valor do preparo, que é você quer recorrer, você tem que pagar por isso, chama-se preparo. Se você não pagar, implica em deserção, chama-se deserção. O que significa deserção? Entrou com recurso, mas não pagou o preparo, não pagou as custas referentes a esse recurso, então chama-se deserção. E aí existe a possibilidade de suprir essa falta, né? Mas o prazo não é de 8 dias. Aqui eu vou rodar aqui a letra B, ó, prazo de 5 dias. Então, o prazo aqui é de 5 dias para ele suprir essa falta, pagar
o que deve ser pago, né? Se não pagar, aí o processo não será conhecido. A letra C, caberá recurso administrativo no prazo de 8 dias ao órgão especial. O recurso administrativo aqui, ele é cabível sim no prazo de 8 dias, mas não é para o órgão especial, é para o Conselho da Magistratura, só para confirmar aqui, é o Conselho da Magistratura. Então não é para o órgão especial, é para o Conselho da Magistratura. Quer dizer, primeiro faz um pedido de reconsideração. Se não reconsiderar, entra com recurso administrativo. Aí vai para o Conselho da Magistratura analisar aquele pedido. A letra D é o gabarito, né? Das decisões administrativas proferidas por juiz auxiliar da Corregedoria ou juiz dirigente de NUR, que aplicarem as penalidades de advertência, repreensão ou multa, cabendo ao Corregedor-Geral de Justiça exercer o respectivo juízo de reconsideração. Aqui a letra D é o gabarito. Então, um juiz auxiliar da Corregedoria ou juiz dirigente de núcleo, né? Núcleo. Não é o juiz da vara, né? É o juiz de núcleo, núcleos regionais. Uma série, um conjunto de comarcas fazem parte de um determinado núcleo. Primeiro núcleo, segundo núcleo, terceiro núcleo. Aí você tem que ver qual comarca fica em qual núcleo. E tem um juiz que é responsável por esse núcleo. Enfim, um juiz que trabalha com um corregedor, um juiz auxiliar de corregedoria, ou o juiz dirigente do NUR, no núcleo regional, aplica a punição de advertência, repressão ou multa, cabe ao corregedor-geral exercer o juízo de reconsideração. Então, o pedido de reconsideração, nesse caso, de punições administrativas disciplinares de advertência, repreensão ou multa, que são aplicadas pelo juiz auxiliar da corregedoria ou pelo juiz dirigente de NUR, o pedido de reconsideração é analisado pelo Corregedor-Geral de Justiça. Aqui, essa letra D é muito interessante, não a letra D, mas o assunto aqui é muito interessante porque vai juntar conhecimento de consolidação normativa com Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, LODGE ou LODGERD, para quem entender de uma forma ou de outra. Nessa parte da loja é que, quando fala de corregedoria, explica o que é o juiz auxiliar da corregedoria, explica o núcleo regional, explica exatamente essa situação aqui do juízo de reconsideração que é feito pelo Corregedor-Geral de Justiça, nesses casos específicos aqui. Então, a consolidação normativa, nesse ponto, ela simplesmente repete o que está na LODGE, tá? Na LODGERD. Então, é muito interessante esse estudo. Lógico que as duas caem no seu concurso e é importante o estudo conjunto de ambas, né? A letra E está errada, o pedido de reconsideração e o recurso hierárquico, que são os dois recursos administrativos previstos, né? Disciplinados na consolidação normativa, via de regra, terão efeito suspensivo. Via de regra, não. Podendo ser restringido em caso de interesse público. Não. O que é efeito suspensivo? Efeito suspensivo é assim: você tem a decisão e você recorre dessa decisão. Se esse recurso tem efeito suspensivo, significa que enquanto estarão analisando esse recurso, essa decisão aqui não produz efeitos, ou seja, ela está suspensa. Repetindo, se o recurso tiver efeito suspensivo, essa decisão a qual está sendo recorrido não produz efeitos ainda. Mas na consolidação normativa, o que se diz, o que determina lá é que tanto o pedido de reconsideração quanto o recurso hierárquico, eles, via de regra, não têm efeito suspensivo. Ou seja, sai uma decisão, entra com um recurso e esse recurso não tem efeito suspensivo. Significa que a decisão, enquanto o recurso está sendo analisado, essa decisão já estará produzindo efeito. Então, essa é a regra. Não tem efeito suspensivo. Existe exceção? Existe. Existe exceção quando se comprovar que, ou pode ser de ofício também, eu vou pegar aqui o artigo e vou falar com vocês, mas existe um risco, né, dessa decisão não retornar, enfim, existe uma urgência, e aí sim, você recorre, pede o efeito suspensivo, mas tem que pedir, ou pode ser de ofício, depende da situação, mas via de regra não. Aqui a letra D, deixa eu rodar aqui, então a letra A está errado, né? Não poderá ser renovado o pedido de reconsideração, prazo 5 dias, Conselho da Magistratura, a letra D está certa. Aqui, ó, 137, ó, os recursos aqui disciplinares só fala em pedido de reconsideração e recurso hierárquico, né? Não terão efeito suspensivo, essa é a regra, né? Não terão. Aí vem um parágrafo único falando, havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação, aí o corregedor poderá, de ofício ou a pedido,
dar efeito suspensivo. De ofício, ou seja, ninguém pediu, mas o corregedor, ele entende que há um prejuízo de difícil reparação, ele pode conceder isso de ofício. Ou a parte que está recorrendo pode pedir o efeito suspensivo, mas via de regra não tem efeito suspensivo. Tá? Então, voltando aqui. Então, essas são as 5 primeiras questões da consolidação normativa. Eu vou encerrar esse vídeo e vou continuar com mais questões aí, falando mais assuntos sobre a consolidação normativa. Um abraço, tchau, tchau.